Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Dalton Moura e hoje nós vamos falar sobre o arrependimento de Deus. Isso é uma verdade ou é um mito? Bom pessoal, essa dúvida surgiu na semana passada quando uma amiga minha me perguntou se Deus ele se arrependia das decisões que ele tomava, tendo em vista alguns versículos que davam essa interpretação, esse entendimento. Alguns deles são Gênesis 6, capítulo 6, diz assim: Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Agora em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 35. Nunca mais Samuel viu a Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Agora, em 1 Crônicas 21:15, diz assim: E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe, e ele disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da ira de Araúna, o Jebuseu. Também em Jonas capítulo 3, versículo 10, diz assim: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Esses são só alguns dos exemplos que nós podemos utilizar. Tem mais referências quanto a isso, mas eu acho que pela explicação desses versículos já vai ser possível entender os demais que fazem essa menção de Deus se arrependendo de algo. Antes de entrar propriamente na explicação de cada um desses versículos e dos seus respectivos contextos, eu preciso falar a respeito das traduções. Para quem não sabe, a Bíblia ela foi escrita no original em hebraico, no Antigo Testamento, e em grego no Novo Testamento. E em todo o processo de tradução de um texto do original, você vai ter perdas, elas são praticamente inevitáveis. Nem todo idioma ele tem a mesma riqueza do que o outro. Então vai ter expressões que são comuns em um idioma que em outro idioma você não vai conseguir um equivalente que tenha o mesmo valor de significado. Às vezes ele vai ter um significado muito próximo, mas não o exato que tinha naquela língua original. E em alguns casos isso vai acontecer na Bíblia também. Esse, por exemplo, é um deles. A palavra arrependimento, ela tem dois empregos nos dois idiomas originais, que é o hebraico e grego. Elas têm dois empregos quanto a quem se refere esse arrependimento. Quando se fala em arrependimento humano, se usa uma palavra, e quando se fala em arrependimento divino, outra palavra. E essas duas palavras não têm exatamente a mesma denotação. Elas têm significados um pouco diferentes, próximos, mas um pouco diferentes. Quando a Bíblia se refere a arrependimento humano, ela utiliza a palavra shub no hebraico e no grego metanoeu, enquanto o arrependimento de Deus é descrito no hebraico como nahan e no grego como metamelomai. O arrependimento humano nós já sabemos que é quando uma pessoa cometeu algo no passado ao qual ela se arrependeu, que ela não gostaria de fazer de novo, e no presente ela tem um comportamento diferente do anterior. Enquanto o arrependimento de Deus, ele se refere mais à dor, à tristeza, a um pesar por algo que gostaria que acontecesse de forma diferente do que aconteceu. Um exemplo claro que mostra que o arrependimento de Deus tem um significado de tristeza, dor e pesar, ele está no capítulo 6, versículo 6 do livro de Gênesis, que foi o primeiro que eu li, mas na verdade eu li na tradução da NVI, que traduziu essa palavra como arrependeu-se. Agora, na versão King James, nós temos a seguinte tradução: Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Bom, então aproveitando já o gancho, deixa eu explicar o contexto desse versículo. Nesse contexto, Deus tinha visto que o povo começou a pecar de forma desvairada. Então ele ordenou que Noé construísse a arca para que se salvasse ele e a sua família e os animais, e ele então enviaria o dilúvio para consumir o restante. Se esse versículo de Gênesis 6,6 realmente se refere que Deus se arrependeu de ter criado o homem, por que então poupar a vida de Noé e da sua família, juntamente com os animais? Seria muito mais simples se ele tivesse destruído todas as coisas. Isso é uma mostra de arrependimento.
Agora, se ele ainda manteve pessoas vivas e depois disso ainda enviou a seu Filho Jesus para que pudesse salvar a todos aqueles que nele crescem, então, será que realmente Deus tinha se arrependido de ter criado o homem? Outra referência está em Êxodo 32:14. Nela, Deus tinha dito para Moisés que ia destruir o povo por causa que eles estavam adorando a um bezerro de ouro enquanto ele conversava com Moisés lá no Monte Sinai. Então Moisés intercede pelo povo para que Deus não fizesse isso, e no versículo 14, Deus ele diz: "E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo." Se Deus realmente tivesse se arrependido do mal que ele ia trazer sobre o povo, ele então não condenaria mais por causa daquele pecado. Mas se a gente pegar no versículo 34, ele diz assim: "Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga porque quiseram que Arão fizesse o bezerro." Ou seja, Deus teve misericórdia do povo pelo pedido de Moisés, mas isso não fez ele mudar de ideia quanto ao castigo que ele iria atribuir ao povo pelo pecado que eles haviam cometido, que era de criar o bezerro para adorarem. Em 1 Samuel 15:35 diz: "Nunca mais Samuel viu a Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel." Se a gente voltar lá no capítulo 8, a gente vai ver que o povo pediu um rei para Deus, porque Samuel, que era o profeta na época, ele que estava conduzindo o povo pela direção que ele recebia de Deus, ele já estava ficando velho, e o povo disse: "Você está ficando velho, não tem ninguém para poder te substituir depois, seus filhos não são profetas como você, então nós queremos um rei." Então você vai ver que o povo pede um rei e Deus ele atende. Lá no versículo 7, ele diz assim: "E o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei." Ou seja, Deus não queria que houvesse um rei sobre Israel, pois Deus já o era. Mas agora, como o povo pediu, então ele concedeu e fez com que Samuel ungisse a Saul como o primeiro rei do povo de Israel. E Saul era descrito como o melhor entre todos os homens lá do povo de Israel. Mas mesmo sendo o melhor, não quer dizer que ele era perfeito. E quando ele chegou ao poder, foi isso que aconteceu. Ele desobedeceu a Deus para destruir os amalequitas, e Deus então se aborreceu com ele. Mas não podemos atribuir a Deus um arrependimento por ter ungido a Saul, tendo em vista que não era vontade de Deus ungir ninguém. Ele que seria o rei do povo e conduziria eles nas batalhas. 1 Crônicas capítulo 21, versículo 15. Nesse contexto, Deus ele tinha ordenado que um anjo destruísse a cidade de Jerusalém, tendo em vista o pecado de Davi em ter pedido o recenseamento do povo. Contudo, quando chega no meio do percurso, Deus ele ordena para que o anjo parasse a destruição, e a Bíblia diz que ele tinha então se arrependido de ter trago aquela catástrofe. Essa história eu posso dizer que é bem semelhante a um pai que tenta disciplinar um filho. Suponhamos que o filho fez algo muito grave, então o pai determine: você vai ficar 30 minutos de castigo. E aí você vê aquela criança sentada naquela cadeira, que após 5 ou 6 minutos, ela já está com o semblante descaído, ou então com aquele abatimento notório. Você passa e, comovido por aquela situação, você simplesmente vira para a criança, fala o que você gostaria que ela tivesse feito, e você diz: pode sair do castigo. Você vê que o castigo era de 30 minutos, mas você reduziu ele para 5, 6 minutos, porque você teve misericórdia do seu filho ao estar recebendo aquela punição. Então a mesma coisa aconteceu nesse contexto. Se você ver nos versículos anteriores, Deus ele tinha dado uma opção para Davi. Você pode escolher 3 tipos de castigo diferentes. E eles eram muito maiores do que aqueles que foram efetivamente cumpridos em Jerusalém. Então, quando Deus ele ordena que o anjo parasse a destruição antes, ele estava então abreviando o castigo que lhes era de direito, tendo em vista o pecado de Davi. Finalmente, Jonas, capítulo 3, versículo 10. Nesse contexto, Deus diz para Jonas pregar na cidade de Nínive que eles seriam destruídos pelos pecados que eles estavam cometendo. Então, o povo, ao ouvir essa mensagem, eles começam a se arrepender e suplicar pelo perdão e a misericórdia de Deus. E Deus assim os atende. Então, a Bíblia diz que Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Mas a gente pode usar como exemplo o mesmo caso da referência anterior.
Imagine um pai que vê o filho fazendo algo de errado e ele diz: eu vou te colocar de castigo se você continuar a fazer o que está fazendo. A intenção do pai é que a criança ela deixe de fazer aquilo que ela está fazendo de errado. Se ela assim o fizer, ela está livre do castigo. Mas se ela continuar fazendo, o pai não terá outra escolha a não ser colocar a criança de castigo. Da mesma forma, é Deus quando ele trata com o povo de Nínive. Ele diz: eu vou destruir vocês. Mas aí eles então deixam de cometer os erros que eles estavam cometendo antes e pedem então perdão. Então ele diz: ok, vocês então estão se comportando, vocês não são destruídos. Então veja que se fosse verdadeiramente um arrependimento, então Deus ele não teria nem ameaçado. Mas na verdade é mais uma tentativa de corrigir do que simplesmente de mostrar que você mudou de ideia por algo que aconteceu nesse meio de percurso. Bom, eu espero que com base nesses versículos tenha ficado um pouco mais claro entender que o arrependimento de Deus não é o mesmo arrependimento do homem. Se ficou alguma dúvida, você pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder o mais breve possível. E nós nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe e até mais.